Nessa resenha da bola, iremos discutir com Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa os últimos acontecimentos do futebol no Brasil. Também, é claro, vamos falar aqui da Eurocopa 2024, que teve mais 3 jogos nessa quinta-feira. E o jogo mais aguardado, Espanha e Itália, tudo isso daqui a pouquinho, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola nessa quinta-feira, 20 de junho de 2024. Daqui a pouquinho teremos os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Pereira Lagoas, discutindo assuntos pertinentes do futebol no Brasil. Mas antes de Antônio Manuel Góes, vamos falar da Eurocopa, que teve o seu prosseguimento nessa quinta-feira, com 3 partidas, claro, o jogo mais aguardado, Espanha e Itália, mas começou com um empate em 1-1 no confronto entre as seleções da Sérvia e da Eslovênia. 1-1, primeiro jogo. Na segunda partida, a Inglaterra ficou no empate 1-1 com a Dinamarca, saiu na frente, mas tomou um gol ainda na primeira etapa. Dinamarca fazendo um bom jogo contra a seleção inglesa. E no jogo mais aguardado, domínio total e absoluto da seleção espanhola. Uma seleção com muitos jogadores novos. Aliás, um detalhe interessante é que boa parte desse elenco, do elenco da Espanha, com a presença de jogadores do País Basco, um país que, a região que luta pela autonomia, por separado da Espanha, e com jogadores tanto do Atlético de Bilbao como do Real Sociedad, que vem, fez agora essa temporada 2023-2024, excelente, uma ótima campanha, uma ótima temporada da equipe da região basca. Espanha dominando, placar não diz o que foi o jogo, um domínio total, várias chances criadas, vários arremates. O Donnarumma, o grande goleiro da seleção italiana e do Paris Saint-Germain, que eu estou usando aqui a camisa, fazendo defesas impressionantes e que evitaram um placar elástico em favor da Espanha. A Espanha já classificada para a próxima fase da competição. E teremos aí briga, a Itália deve se classificar, enfim, pela segunda posição. Eu vou lembrar que também os 4 primeiros, terceiro colocados, os 4 melhores terceiro colocados, melhor dizendo, também avançam à próxima fase da Eurocopa, e a gente vai trazer mais tarde ainda informações no boletim da Eurocopa aqui dentro do canal PB Desporto. Agora eu vou até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir. O assunto é o Flamengo, um clube que mais arrecada no futebol brasileiro, o clube mais rico, não só do Brasil, da América do Sul, e um dos 25 mais ricos do mundo, segundo pesquisas recentes, causando uma ciumeira em comentários até sem nexo, absurdo, de inclusive colegas nossos, colegas jornalistas, que não pesquisam, Hoje em dia pouca gente pesquisa, que não faz uma avaliação em cima do assunto, e aí fala besteira, fala coisas totalmente desconectadas com a realidade. O Flamengo, que você vai falar muito sobre isso agora, independente da cota de TV, o Flamengo fatura mais que todos os clubes da Série A, e com a cota de TV ele fica ali próximo, mesmo sem a cota de TV, melhor dizendo, ele fica perto do Corinthians, quase superando o Corinthians. E aí, Antônio Manuel Góes, um abraço, eu quero lhe ouvir a respeito desse assunto. Por conta da pauta de que me encarregou o editor da Resenha da Bola, valho-me das referências e análises de renomadas consultorias sobre saúde financeira dos clubes brasileiros, notadamente da Série A, para traçar uma linha divisória entre a gestão equilibrada do Flamengo e considerável grupamento de agremiações concorrentes, submetidas ao desregramento de gestores oportunistas e atrabiliários. Um estudo dos principais clubes do país, coordenado pelo economista César Grafietti, da consultoria Convocados,
revelou que dos 24 analisados, apenas 9 dispõem de saúde financeira forte ou equilibrada, em cujo topo figura o Flamengo, com receitas que evoluíram de 300 milhões de reais em 2018 para quadruplicados 1 bilhão e 300 milhões em 2023. Na outra ponta da saúde financeira, por exemplo, o estado quase terminal do outro gigante, o Corinthians. Apesar de suas apreciáveis receitas da casa dos 900 milhões, mas abraços com o rombo estratosférico de quase 2 bilhões entre dívidas operacionais e a conta da construção da Arena de Itaquera. Ocorre que o Corinthians movimenta suas dívidas sem conseguir reduzi-las, por recalcitrante direcionamento de receitas para contratações faraônicas de jogadores, em desfavor de subsequentes encargos sociais transformados numa bola de neve de gigantesca inadimplência. Corinthians à frente, a maioria de nossos clubes de futebol profissional está anos-luz de um planejado endividamento, compatível com suas concretas possibilidades. Na contramão da falácia segundo a qual a adesão ao regime da Sociedade Anônima do Futebol seria pura e simplesmente a salvação da lavoura, o ranking sobre saúde financeira de nossos principais clubes deixou na rabeira, por insuficiente transparência, 4 dos que justamente aderiram à SAF: Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Há um flagrante contrassenso dessa realidade de pires na mão na Série A. O recorde de receita bruta em 2023 de 8 bilhões 830 milhões, todavia na contramão de uma dívida líquida de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Sem uma política de saneamento de seus passivos, a maioria dos clubes da Série A não consegue pagar salários e outros encargos operacionais que aprofundam esse fosso de irresponsabilidades. Para se ter uma ideia da inconsequência gerencial, impostos, juros e acordos sobre dívidas vencidas na elite de nosso futebol consumiram ano passado quase 8 bilhões de reais. No topo da boa saúde financeira, Flamengo, Palmeiras, Atlético Goianiense, Cuiabá, Goiás e Bragantino nadam de braçada, cada qual na raia que o fôlego lhe permite. A respeito desse confortável estágio, oportuno frisar que, afora os 400 milhões de cotas de TV e pay-per-view, proporcionado pela dimensão nacional de sua torcida, apesar das perdas financeiras por títulos que não conquistou em 2023, o Flamengo, ainda assim, empatou com a receita do Corinthians de pouco mais de 900 milhões de reais. Através de robusta maturidade financeira, a cota de transmissões televisivas representa, na prática, uma montanha de dinheiro que confere ao rubro-negro uma posição pra lá de tranquila, ainda que numa política de pés no chão. Foram anos sob o receituário do já citado remédio amargo, de gastos planejados em cima de percentuais de receitas destinadas à construção de sólido projeto de futebol profissional. Desafio que, infelizmente, a maioria dos clubes co-irmãos encalacrados em contas vencidas a perder de vista, prefere empurrar com a barriga um criminoso desrespeito à desconcertante paixão de seus ludibriados torcedores, crentes de que um dia, quem sabe, tudo será diferente, Antônio Júnior. Nada será diferente, Antônio Manuel Góes, porque esses clubes não tem preocupação de sanar primeiro os débitos. E bota débito nisso, né? Bota valor alto nisso. É normal a gente ver aí as notícias de tempos em tempos. Olha, o clube tal deve 800 milhões. Devia 800 milhões, agora está devendo 1 bilhão, está devendo 1,5 bilhão. E os clubes, né? A gente pode citar aqui o caso do Corinthians mesmo, que contratou vários jogadores renomados, né? Há 1 ou 2 anos atrás, Renato Augusto e outros mais, jogadores que já estavam em fim de carreira, não pela idade em si, mas pelo futebol que não estavam a mostrar em campo, a mostrar nas partidas.
ali com um ou outro jogo, né, que conseguia fazer uma partida minimamente digna, mas recebendo salários altíssimos. E não é só o Corinthians, outros clubes mais. Agora, como é que você pode querer ter um clube, um time forte, se você não tem condição financeira, deve a Deus e o mundo? Enquanto não houver essa preocupação de sanar primeiro os débitos, colocar o pé no chão e tentar se reerguer, esses clubes vão ficar no mesmo lugar que estão, né? E daí para pior. Mas agora eu vou até o Paraná, meu caro Fernando César, você vai falar sobre a situação do Atlético Paranaense. Um clube, não é de hoje, já tem um bom tempo, vem crescendo cada vez mais, já se consolidou, né, entre as equipes grandes de fato do futebol brasileiro. Estou falando grandes em resultados, porque agora mesmo Antônio Manuel Góes citou aí, a gente está comentando aqui, a saúde financeira, muito clube tem nome, mas, né, tem uma situação financeira terrível. Mas, falando em termos de campo, o Atlético Paranaense, que tem uma situação também financeira muito boa, e vem nos últimos anos com conquistas, disputando o Campeonato Brasileiro de igual para igual, chegando sempre bem, conseguindo vaga pelo menos a Sul-Americana, vencendo o Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. A que se deve, hein, Fernando? Quero saber de você quais as ações que deixaram o Atlético, um time que tinha as suas conquistas lá, foi campeão brasileiro no começo dos anos 2000, mas hoje é uma realidade, está no nível alto, na primeira prateleira do futebol brasileiro, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Sobre o Atlético Paranaense, a que se deve essa ascensão no cenário do futebol brasileiro, a gente tem que retroceder um pouco no tempo, e vários fatores contribuíram para que o Atlético chegasse ao patamar que se encontra. Por incrível que pareça, a transformação do Atlético, ela começou logo depois, imediatamente depois, uma derrota contundente que ele sofreu para o seu grande rival aqui no futebol paranaense, o Curitiba, no Clássico Atletiba, no Couto Pereira, quando o Atlético foi goleado por 5-1. Inclusive, eu transmiti esse jogo. De lá para cá, aquilo criou, assim, uma vontade muito grande de transformar o Atlético, principalmente através do personagem Mário Celso Petralha, que até então não atuava como presidente. Ele fazia parte do conselho e da diretoria do Atlético. Aquilo trouxe uma revolta a ele, o Petralha, muito grande, e ele declarou que iria arregaçar mangas para realmente modificar o Atlético. E conseguiu. Ato contínuo, o Atlético demoliu a arena, aliás, a Baixada, o Joaquim Américo, o antigo estádio, que talvez era o estádio mais acanhado do futebol brasileiro na época, e construiu a arena, o que é a arena hoje. Um dos estádios modelos, que inclusive foi uma das sedes da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Também revitalizou o CT do Caju, que é modelo. Tanto é que naquela Copa, a seleção da Espanha escolheu o CT do Atlético para ficar concentrada e realizar os seus treinamentos. Também, ao mesmo tempo, firmou uma parceria com o PSTC, que tinha sede lá em Londrina e que trabalhava na base em revelar jogadores. Olha só o nível de jogadores que o Atlético trouxe do PSTC. Fernandinho, que atua no Atlético até hoje, Dagoberto, atacante, que na sequência chegou inclusive a vestir a camisa do São Paulo, Kleberson, que foi campeão do mundo, trouxe também outros jogadores jovens do futebol brasileiro, como o lateral Renan Lodge e o volante Bruno Guimarães. Não bastasse isso, numa época em que os clubes no Brasil não apostavam em técnicos estrangeiros,
que virou moda no momento no futebol brasileiro. O Atlético trouxe o alemão Lothar Matthäus e o espanhol Sérgio Vieira. Brigou com a Rede Globo para valorizar verba para transmitir partidas de futebol. Chegou inclusive a liberar a transmissão de um Atletiba, vetou a transmissão da Globo e liberou uma transmissão pelo YouTube. O Atlético foi quem também começou a realizar esse trabalho nas redes sociais. Enfim, e também me lembro que em 2018, quando o técnico era o Fernando Diniz, hoje técnico do Fluminense, o Atlético acabou dispensando porque ele não vinha conseguindo resultados e deu oportunidade na época para o jovem Thiago Nunes, que era técnico da base. Enfim, citei aqui algumas situações que ajudaram a transformar, e ato contínuo também lá em 2018, fruto de toda essa transformação, o Atlético conquistou um título inédito de campeão da Copa Sul-Americana. A gente precisaria de mais tempo para citar outros feitos que o Atlético obteve e que hoje faz com que realmente ele briga naquilo que a gente chama pelotão de frente do futebol brasileiro, como está acontecendo nesse momento, Júnior. Legal, Fernando César, você colocando aí vários pontos, né, que somaram, né, que foram fundamentais para o Atlético chegar hoje como um clube realmente da primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas o assunto agora foi esse caso que começou no último sábado, envolvendo Dudu, Cruzeiro e Palmeiras. Dudu, atacante do Palmeiras, saiu, né? Ele estaria... primeiro saiu que ele estava chateado, né? Com o Palmeiras, estaria chateado de não ser aproveitado. Enfim, ele ficou quase um ano parado, 10 meses parado, voltou. Depois o Abel desmentiu, dizendo que tem um ótimo relacionamento com ele. Né? O Dudu disse que gostaria de ir para o Cruzeiro. As informações saíram. Né? Aí a presidente, o Alexandre Matos do Cruzeiro, disse que realmente houve esse contato. Né? Muita gente disse que o Cruzeiro se precipitou ao cravar que o Dudu iria para o Cruzeiro. O jogador teria dito que queria ir para o Cruzeiro, o clube que o revelou para o futebol. Aí veio a Leila, a presidente do Palmeiras, dizendo que se o Dudu estava com esse interesse, ele já não contava mais com o jogador do Palmeiras, e ele, no mesmo dia, foi até pressionado, né? Olha só, essas torcidas organizadas hoje não, há muito tempo, né? Eu acho um absurdo isso, mas vou deixar para você, Robson. Você abordar esse tema, o assunto é seu, com mais detalhes sobre essa questão, a sua opinião, enfim, do caso Dudu, Palmeiras e Cruzeiro, hein, Robson? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos aqui de volta para abordar uma polêmica que assolou o futebol brasileiro na última semana no que diz respeito a uma possível negociação envolvendo Cruzeiro, Palmeiras e o atacante Dudu. Na verdade, a celeuma se deu a partir do momento que a equipe mineira, no nosso modo de entender, de forma prematura, anunciou a contratação do jogador no sábado passado à tarde e ela não se concretizou. No domingo, o jogador foi recebido pela torcida. Aliás, minto, recebido não. A torcida palmeirense foi recebida pelo jogador, deve ter feito muita pressão e o posicionamento do atleta, que tinha demonstrado interesse, segundo palavras do gerente de futebol Alexandre Matos, em se transferir para o Cruzeiro, clube que inclusive o revelou para o futebol, mudou completamente. O jogador externou publicamente que o ciclo dele na Sociedade Esportiva Palmeiras não tinha se encerrado.
a presidente Leila Pereira deixou claro que a intenção era negociar o jogador, que a sua passagem pelo Clube Palestrino Paulista tinha chegado ao final. Mas a negociação melou, não evoluiu, não foi concluída. E eu acho que para o Palmeiras seria muito oportuno ter negociado o jogador. É um ponto de vista meu e eu vou explicar por quê. Dudu já se encontra, senhoras e senhores internautas, com 32 anos de idade. O jogador está há quase um ano, mais precisamente há 10 meses sem atuar, por conta de uma lesão sofrida no joelho que o obrigou a passar por uma séria intervenção cirúrgica. E aí, diante da grande interrogação que será a performance do atleta de agora por diante, seria mais que oportuno para o clube Alviverde de Parque Antártica a negociação. Iria receber alguns milhões de reais por conta da venda do jogador. Jogador que tem o contrato se encerrando no final da próxima temporada. Então, poderá sair do Palmeiras de forma gratuita para qualquer outra equipe. Então, a oportunidade foi grandiosa do Palmeiras ainda faturar uma boa grana em cima do jogador já com 32 anos, repito, e que sabe Deus qual a performance que ele irá protagonizar de agora por diante. Então, eu achei que para o Cruzeiro ficou a ver navios, tá? Para o Palmeiras uma frustração por deixar de arrecadar e para o jogador uma grande interrogação, porque se ele jogar mal 2, 3 partidas, será cobrado severamente pelo torcedor palmeirense. É isso aí, Robinson Lessa. Na verdade, essa história ficou ruim para todos. Agora, eu acho que, claro, o Cruzeiro, muitos podem falar, pagou mico, né? Foi lá e falou que estava contratado já. O Palmeiras, uma situação muito incômoda do jogador ter essa conversa com o Cruzeiro, manifestando o interesse de ir para o Clube Mineiro, que o revelou. E ainda ficou pior, eu acho, para o jogador mesmo, porque agora ele vai ser cobrado e muito. Já houve uma cobrança que eu acho surreal, de organizadas. Na boa, isso só acontece como acontece no Brasil, gente. Aqui você não vê isso aqui na Europa, e não é querendo, a Europa é melhor, não é, mas é verdade. Quando é que você pode admitir que um chefe de torcida organizada, né, vão lá, vai lá fazer pressão, e a conversa não foi assim saudável, né, gente? Não sejamos ingênuos a ponto de achar, olha, não, Dudu, por favor. Não é assim, gente. Enfim, é coisas do futebol do Brasil. Mas essa nossa resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!